Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre naquela forma propositiva. Problema, uma alternativa de solução. O programa Assunto Cidade recebe toda noite um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, e hoje nós vamos receber aqui o campeão de audiência da cidade de Guarujá dos últimos dias, o vereador Gilberto Benzi, do PROS, que vai conversar já já conosco, depois daquele intervalinho comercial, que é rapidinho. Fique conosco. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Bem, amigos, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, hoje com o vereador Gilberto Benzi, ele que é vereador do PROS, e primeiro eu dou agradeço pela presença e deixo o espaço para cumprimentar o telespectador pela educação. Bom, obrigado, Valdir, mais uma vez pelo convite, estar aqui presente no programa Assunto Cidade. E eu acredito que nós tenhamos alguns assuntos aí para estar discutindo junto à comunidade, para as pessoas ficarem cientes do que está acontecendo na vida política, na vida pública da cidade do Guarujá. E mais uma vez, fica aqui meu agradecimento. Eu falei numa brincadeira que o vereador Gilberto Benzi é o campeão de audiência dos últimos dias aí, porque, logicamente, até pela produção de notícia, produção de fatos, acaba sendo convidado aí constantemente para dar entrevista em todos os programas de TV. E não seria diferente aqui. O vereador, que eu queria lhe começar a entrevista lhe perguntando as perspectivas para esse segundo biênio da Câmara, esse segundo biênio da legislatura municipal, logicamente também da administração municipal, as perspectivas que o senhor vê para 2015 e com uma coisa a mais, a partir de agora, a partir da próxima semana, quando voltarem os trabalhos da Câmara, o senhor não está mais na mesa, muitas vezes se ocupando lá da leitura dos trabalhos, quer dizer, o que isso vai significar no seu mandato, de mudança no seu mandato, e qual a visão que o senhor tem aí no geral aí para esse ano que começa? Bom, Valdir, é uma pergunta interessante, até porque a gente é muito questionado na cidade, né, por que a gente saiu da mesa, né, a gente tinha tudo para continuar na mesa, realmente eu acho que a gente, com capacidade, conquistou esse legado, esse momento, né? Nós estamos no segundo mandato de vereador, porém acho que a mesa tem que ser oxigenada, o vereador Nicolás, que também é do PROS,
é uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande, me ajudou na minha campanha de deputado, e eu sabia da vontade que ele tinha de concorrer à presidência da Câmara, então nós conversamos, por ele ser do nosso partido, dele estar na presidência, de eu nem concorrer, tanto que eu nem coloquei meu nome na concorrência, e a votação foi praticamente unânime, a votação no nome do vereador Nicolassi, hoje é nosso presidente. Eu acho que aí já implica numa grande mudança, né? O ex-presidente da Câmara, o Marcelo Squassoni, ele se consagrou vitorioso na eleição para deputado federal, que inclusive nesse domingo ele estará tomando posse como deputado federal e eu estarei junto com ele lá em Brasília. Eu vou sábado para Brasília acompanhar de perto a posse do nosso colega, né? E o vereador Toninho Salgado é um vereador também que a gente tem uma relação muito boa e ele tinha vontade já de estar ocupando a secretaria, é professor, então acredito que é um bom nome para ocupar a primeira secretaria e eu fico lá embaixo. Eu acredito que eu tenho um pouco mais de mobilidade, né? Porque não vou estar com os afazeres da primeira secretaria, de estar lendo todo o expediente que entra na casa. Eu consigo estar circulando mais junto aos senhores vereadores lá embaixo, dialogando mais, conversando mais e fazendo política, né? Porque às vezes as pessoas não se percebem, mas todas as matérias que estão sendo lidas, que estão sendo colocadas na ordem do dia, já começa já uma grande articulação, uma grande movimentação no plenário para que a gente tenha um posicionamento na hora da votação. Então, acho que nessa parte eu deixo aí a resposta em relação à Câmara. Quanto ao ano 2015, eu acredito que é um ano que vai ter grandes dificuldades, né? Nós estamos passando um momento muito difícil. Esse caso aí do Petrolão, ele é uma ponta do iceberg, ele está cada vez sendo mais devastador, está atingindo o maior número de pessoas. Eu acredito que isso vai dar um problema muito sério para o nosso país em relação ao custo das obras, das empresas envolvidas, as grandes, maiores empresas que têm contrato com a administração pública, elas estão envolvidas, isso pode dar algum problema em relação a pagamento de fatura, a concessão de serviço, a edital de início de obra, enfim. Eu acredito que vai ser um ano complicado, vai ser um ano que o Brasil vai ter que tomar algumas medidas impopulares, como já vem sendo tomada. O ministro da Economia, o senhor Levi, veio tomando algumas ações, inclusive ressuscitando alguns impostos, mas eu acredito que a população ficaria muito contente se não fosse somente a parte de arrecadação, tivesse da parte do nosso governo federal também algumas medidas na parte de economia, ou seja, que coibisse, fizesse uma reforma administrativa, que enxugasse um pouco mais a máquina, fizesse a máquina ela ser mais superavitária, sem somente usar esse instrumento, essa ferramenta, que é o aumento dos impostos, o aumento dos juros, o arroxo na vida do trabalhador, fazendo com que ele tenha menos dinheiro para gastar, que aí ele consome menos, e aí a própria economia tende a desaquecer, e aí você começa a baixar os preços. Porém, eu acho que é um remédio amargo, e é um remédio que todos os governos vêm usando. Eu acho que acredito que estão na contramão, deveria assim reduzir e muito a despesa da máquina pública. As despesas são muito altas. E é por isso que o nosso munícipe, né, as pessoas reclamam. Não é pelo valor que paga do imposto, é pelo retorno que o imposto lhe proporciona. Em serviço Hoje público. é quase zero em serviço público. Você vê uma Alemanha que consegue taxar praticamente 60% do salário dos trabalhadores, porém eles não pagam escola, eles não pagam saúde, eles não pagam educação, enfim, ele tem todo o serviço de infraestrutura necessário. Os 40% que sobra para ele é para lazer e moradia. É coisa que o nosso país não tem feito. O que a gente sobra 60%, a gente tem que arcar com a educação, arcar com saúde, arcar com toda a despesa que tem. Quer dizer, então, eu acredito que a maior reclamação é do governo não dar o retorno que a gente necessita. O ano também vai ser bastante, talvez, turbulento, né? Atribulado também em Guarujá, principalmente com a Câmara volta agora já na semana que vem, com as voltas com uma comissão municipal, comissão especial de inquérito, que apura irregularidades, possíveis irregularidades na saúde, né? E teremos que enfrentar aí até o meio do ano a renovação ou contratação de uma nova empresa na questão do transporte coletivo também. Bom, Valdir, somando-se a isso, eu queria só pegar um ganchinho antes, voltar um pouquinho no que diz respeito ao Brasil. Eu não posso esquecer também de falar da parte hídrica, né? Nós estamos tendo um problema imenso aí na falta de água nas nossas represas. Inclusive, fica um recado aí, um aviso importante. Alguns prefeitos de São Paulo já estão se reunindo para criar um projeto de lei que visa coibir, punir até quem não tiver
tendo aí uma atitude digna em relação ao uso da água, né? Podia estar acontecendo aqui também. Bem finito. Podia não, acho que é um assunto que vai acontecer também no Guarujá, que pese nós estamos aqui sendo abastecidos por uma represa que não vem demonstrando ainda esgotamento como tem as represas lá de cima de São Paulo, porém é uma forma que a gente sabe, né? Final de semana os paulistas têm descido aqui até para usar a nossa água aqui embaixo, porque lá em cima tem ficado escasso. E eu tenho visto aqui no Guarujá alguns abusos, pessoas ainda de prédios usando a mangueira, lavando calçada, jogando água no jardim. Então a gente tem que tentar racionar ao máximo, porque essa crise é uma crise muito séria e isso afeta também a parte da eletricidade, que a energia afeta toda a indústria, quer dizer, você não pode aumentar ou se desenvolver sem ter a energia necessária. Então, Valdir, vai ser um ano complicado, um ano difícil. Quanto à parte do nosso município, também é um ano muito complicado. Nós temos algumas denúncias que vão vir agora no começo do ano em Baila, né? Nós temos a parte da construtora Matisse, que foi aquelas escolas lá que acabou gastando mais do que foi concluído em obra. Enfim, houve um problema no cronograma físico-financeiro da construção. Nós temos um problema também da parte da empresa de transporte público, que foi já fechado, concluído e mandado ao Ministério Público. Nós temos a parte da educação, que foi o caso da merenda. Enfim, nós temos alguns assuntos que são assuntos que vai trazer aí para a municipalidade algum desconforto, porém acho que a própria prefeita, ela tem ciência, acho que também está junto com a Câmara, se tiver que apurar, tem que se apurar, e quem for responsável por algum desmando, algum descaso na cidade do Guarujá, ele tem que responder. Então, acho que quanto a isso, eu fico totalmente tranquilo, eu acho que a Câmara vai fazer o seu papel, que é um papel fiscalizador, por mais que algumas pessoas fiquem fomentando, porque também, Valdir, existe hoje na rede social algumas pessoas, principalmente aquelas que têm vontade de ser, porém não conseguiu ainda atingir a quantidade de votos necessária, que fica, sabe, malhando, tentando denegrir, fazendo tudo uma tempestade. E eu acho que não pode ser levado para esse lado, tem que ter seriedade, tem que ter responsabilidade. Claro. A gente que estamos tomando decisões afeta a vida de pessoas, afeta famílias, afeta toda a história da cidade. Acho que nós temos que ter uma consciência muito grande dos nossos atos. E eu, graças a Deus, venho sempre me posicionando de acordo com a minha consciência e espero que isso tenha passado para a sociedade do Guarujá, que a gente se posiciona pelo lado da cidade. Tem que trabalhar bastante no primeiro semestre para no segundo semestre sobrar tempo para fazer política, né? Porque vai ser um período importante também, né? Eu acredito, Valdir, que fazer política está já dentro do nosso DNA. Política partidária. Partidária mesmo, já começou, já as articulações já estão... Formação dos grupos. Já em Baila, nós estamos falando muito com todas as correntes partidárias, que isso faz parte do dia a dia da vida do político, né? Um empresário, ele fica falando em custo, em matéria-prima, em novas tecnologias. O político fica falando em alianças, em projetos, em problemas, em soluções. Enfim, acho que cada um busca dentro do seu espaço, dentro do que faz, do que gosta, tentar arrumar saídas, né? Fórmulas que consiga dar resposta para a sociedade como um todo. No meio ainda da temporada, vamos a gente dizer que ainda temos uma segunda metade ainda, se Deus quiser, até pelo comerciante que espera essa época para poder pagar as contas em dia, né? Qual a avaliação que o senhor faz desta temporada de verão, desse período aí de final de ano, arrastões, limpeza pública e tudo demais? Não, Valdir, nós tivemos alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, né? Em relação ao ponto positivo, acho que o nosso ministro do Sol, que eu falo que é o cara que manda no turismo da cidade, que é o Sol, ele esteve presente, toda a temporada foi regada a sol. Quem veio para o Guarujá buscando um espaço na praia foi contemplado com um sol maravilhoso, temperaturas altíssimas, enfim, nós não tivemos problema de abastecimento de água. Acredito que isso já realmente demonstrou que a cidade está um pouco mais preparada. Em relação à segurança, nós tivemos alguns casos de pequenos arrastões na virada do ano. Eu, inclusive, estive presente, pude participar lá e acompanhar, participar no sentido de estar próximo, né? Não de correr, muita gente saiu correndo dos arrastões, mas aí fica um ponto positivo. A Polícia Militar estava presente, fez um belo trabalho, conseguindo coibir ali, dando uma segurança para as pessoas que estavam naquele momento. Acho que isso é uma resposta rápida. Acho que a polícia, quando se faz presente, a própria população se sente satisfeita, tanto que houve lá vários aplausos, né, várias manifestações
própria polícia, né? Eu acredito que também, Valdir, isso também é fruto de um trabalho que nós estamos desenvolvendo desde o ano passado, quando nós fomos à Assembleia buscando uma ajuda que pudesse estar junto conosco, tentando um espaço junto com o secretário de Segurança Pública, o senhor Fernando Grella, para poder aumentar o nosso efetivo da Polícia Militar. Nós tivemos na época uma resposta que a Operação Delegada do Estado de São Paulo já ia se fazer presente. Hoje os policiais que andam com os coletes, que têm umas tarjas meia verde-limão, na Bunha também verde-limão, esses policiais fazem parte da Operação Delegada. A própria Prefeitura também, acho que está fazendo a sua parte, no sentido de estar também colocando a Operação Delegada também na cidade, pelo município do Guarujá. Enfim, eu acredito que essas ações realmente passaram para a cidade e para toda a sociedade uma sensação de segurança. Esses são os pontos positivos. Acho que um ponto que é muito negativo, Valdir, em relação à parte da limpeza da cidade, né? Que diz em relação a recolher os lixos, né? A sujeira na praia. Nós, inclusive, temos uma lei que foi sancionada ano passado, que é obrigando, né, todos os ambulantes a disponibilizar um saco de lixo, né, para a pessoa ter onde colocar o seu lixo. E algumas pessoas vão reclamar, pô, mas você está gerando mais uma despesa para o ambulante. Quer dizer, eu não entendo, como mais uma despesa para o ambulante? Ele vende, a pessoa joga o produto na areia da praia, no chão. Ele tem responsabilidade. Se você vai num restaurante, vai no supermercado, você vai numa loja, todos esses pontos comerciais dispõem de um coletor de lixo para quando você acabou, você colocar o seu lixo no coletor. Quer dizer, o ambulante ele é especial, ele não pode ter. E quanto custa isso? Custa nada, um saco de lixo custa 60 centavos. Um ambulante vende uma caipirinha na praia R$18. Quer dizer, eu acho que outra coisa, quando você transmite uma sensação de higiene e limpeza, até o próprio consumo aumenta. Você chega num lugar para consumir, você sente que o negócio é limpo, você acaba ficando mais tempo, consumindo mais. Então, Valdir, falta comprometimento da parte das pessoas que trabalham com o comércio e está faltando também da parte da prefeitura um pouco de fiscalização, de fazer com que as leis sejam respeitadas. As leis no Guarujá não estão sendo respeitadas. Muitas estão aí na sua vigência da lei e elas passam quase desapercebidas. Vamos supor, bicicleta andando no calçadão. É proibido. Os próprios policiais são os primeiros a andar de bicicleta no calçadão, guarda municipal. Quer dizer, um outro que não sabe, é desavisado, até por falta de placas, ele acaba pegando a sua bicicleta também, entrando no calçadão, andando, porém colocando em risco as pessoas que têm um pouco mais de idade, são pessoas que se assustam com facilidade quando uma pessoa passa de bicicleta. Às vezes pode ser uma pessoa, um delinquente querendo fazer algum furto, puxar algum cordão, puxar algum telefone celular, enfim. Eu acredito, Valdir, que lei é para todos. Se a lei não está certa, se a lei tem que ser modificada, mude-se a lei, mas enquanto ela estiver vigente, ela tem que valer. Nós temos também um caso em relação ao turismo, de uma lei da nossa autoria, que é uma lei que dava preferência para os taxistas na hora de passar na fila da balsa, quando tivesse com o passageiro. Qual que foi a visão dessa lei? Eu sei que tem uma demanda muito grande de pessoas que usam o cruzeiro, o navio de cruzeiro, que quando chegam a Santos, eles querem conhecer o Guarujá. Porque o Guarujá é uma cidade internacional, é um balneário que todo mundo quer participar e conhecer, porém muitos deixam de vir porque tem medo, na hora de retornar, que é a hora de pico, que é no final da tarde, esteja uma fila muito grande e o navio não vai esperar passageiro. O navio deu hora, ele zarpa. O próprio agente de viagem, às vezes, até não recomenda. Ele não recomenda. Foi da agência de turismo que falou, bem, por que vocês não criam uma situação que os taxistas possam ter a preferência, que aí com certeza vai ter mais turista lá na praia. E o turista de cruzeiro, é um turista que vem, ele não vem com nenhum isopor, ele vem com dinheiro, ele quer se alimentar, ele quer tomar caipirinha, ele quer comprar alguma bijuteria, algum souvenir, ele quer entrar na loja, no shopping, enfim, ele quer conhecer a cidade, quer fazer turismo na cidade. E nós somos uma cidade turística. Essa lei é para isso. Aí quando foi colocar a lei em prática, a Dersa veio com aquele papo, que é minha concessão, que eu não posso, que não sei o quê, que lei municipal, estadual. Eu só levei a baila na Dersa o seguinte, há uma decisão da Justiça que determina que a fila é responsabilidade do município, sob pena de multar até o prefeito, ou no caso a prefeita municipal do Guarujá. Se a fila é responsabilidade do município, é o município que não tratar a fila como ele quer. Então, nós criamos ali, junto à diretoria de trânsito, aí agradeço à diretora de trânsito, a Catherine, ao diretor jurídico da Câmara, o doutor Renato Cardoso, que prontamente nos acompanhou, e conseguimos entrar no entendimento que nós estamos fazendo com que quem vai para a balsa, taxista, ele não pega a fila, ele vai até aquela entrada onde a pessoa vai virar para o terminal, ali ele vai ser direcionado para o embarque na fila da balsa, tendo uma preferência. Eu acredito, Valdir, que as pessoas têm que entender que essas leis, elas estão sempre procurando beneficiar a cidade.
ou através da prioridade para poder fazer com que o turista venha gastar, ou através até da limpeza da orla. Então a gente tem buscado fazer alguns trabalhos para tentar contribuir com o município, mas o município também precisa contribuir com o legislador, fazendo com que a lei ela tenha a sua validade, ou seja, tenha a sua efetividade realmente. A gente pode voltar a conversar continuar ainda esse assunto depois do intervalo e também falar um pouco de Porto, que é um assunto também pertinente à sua atuação profissional e também na Câmara Municipal, visto que é presidente da Comissão de Portos e Aeroporto, né? O aeroporto que ainda não decolou, mas já existe de fato. O programa Assunto Cidade vai fazer aquele pequeno intervalinho que é rapidinho. Fique conosco, voltamos já já com o vereador Gilberto Benzi. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o vereador Gilberto Benzi, ele que é do PROS, eu ia falar Benzi do PROS, Gilberto Benzi do PROS. Terminamos o primeiro bloco fazendo um apanhado aí de todas essas questões relacionadas à menina dos olhos de ouro da economia de Guarujá, uma das meninas dos olhos de ouro. Na verdade, Guarujá tem duas, né? A zona portuária e o turismo. E o vereador Gilberto Benzi estava fazendo algumas ponderações sobre todos esses probleminhas, esses entraves que às vezes nós encontramos na praia. E eu sei que já tem, acompanhando aí o seu mandato, acompanhando algumas de suas entrevistas, seus trabalhos, sei que o senhor tem em mente, assim, caso viesse a ter poder, vamos dizer assim, ou como uma maneira de contribuir enquanto agente político, a criação de um órgão específico para cuidar do turismo. Acabaria também com aqueles probleminhas, aqueles pequenos conflitos na praia, né? Aquela coisa de esporte, a falta de fiscalização, principalmente falta de orientação para o turista. Né? Pode ir, perfeito sua colocação. Eu, no passado, na primeira legislatura, eu até trabalhei, fiz indicação para que o Executivo criasse a Diretoria de Portos. E quando houve a reforma administrativa, a Diretoria de Portos foi contemplada, hoje ela existe. Hoje eu trabalho no sentido de criar uma diretoria do turismo, uma diretoria da Secretaria do Turismo, seria a diretoria da praia. Certo. Essa diretoria ela ia atender somente a praia. Eu acredito desses ações positivas e negativas nós colocamos há pouco em relação à temporada de verão. Eu acredito que existe uma falha muito grande
da municipalidade quando não tem uma pessoa que a gente se reportar quando o assunto é praia. A gente não podemos falar a parte de manutenção civil, ou seja, a calçada, quando solta um mosaico, um buraco, uma coisa assim de pequena monta, que podia dar uma resposta rápida para não deixar ninguém correndo risco, o fluxo de pessoas é grande, pode torcer um tornozelo, enfim, ter um acidente que deveria ser evitado. Nós temos a parte da jardinagem, cuidar dos jardins, podar as árvores, que as árvores muitas vezes elas passam do tempo de podar e acabam até interferindo na iluminação, colocando uma cidade meio sombria, meio escura. Nós temos a parte da iluminação, muita lâmpada queimada, muitos locais que fica assim a esmo, fica perigoso. Então nós estamos trabalhando nesse sentido, no sentido de também estar trazendo junto a essa diretoria a parte da orla da praia, não só na orla do jardim, mas também a parte da areia, de respeito à organização, a parte dos ambulantes, a parte da fiscalização, a parte da segurança, trazer tudo isso num departamento só. Um órgão que seria, inclusive, desculpa ele cortar, intergovernamental, né? Porque envolveria, de repente, o trabalho de várias secretarias. Com certeza, eu acredito que essa diretoria está focada em várias correntes. Ela é trazer para si a parte da Polícia Militar, a parte da Guarda Civil, a parte de infraestrutura, a parte de obras, manutenção, criar um staff que ele pudesse dar uma resposta rápida, a parte do desenvolvimento econômico, que é a parte da concessão dos alvarás, das taxas de manutenção dos serviços que estão sendo feitos na orla da praia, enfim, trazer esses assuntos para um único local, para quando alguém quisesse alguma coisa que diz respeito à orla da praia, ele tivesse um local para ir e aquele local ia dar a resposta e a solução. Então, Valdir, eu acredito que isso não é uma ideia que nós estamos querendo criar para o futuro, é uma ideia que possa ser criada já nesse momento. Eu estou fazendo até uma indicação, já colocando essa ideia em prática hoje, para que os governantes possam estar assimilando essa necessidade e, num futuro próximo, com certeza, estar implantando e a gente ter um turismo mais legal. Porque eu sempre falo, a gente vai em Santos, uma cidade vizinha, que pese eu tenho uma brincadeira que eu falo que eles cuidam bem do jardim, porque as praias não são tão bonitas quanto as nossas. E alguém tem que olhar alguma coisa bonita. Então, o Santos não tem uma praia tão bonita quanto a nossa, acaba apreciando o jardim. E nós, como temos a praia, para mim, a mais bonita da Baixada Santista, que é a Praia do Guarujá, a gente acaba talvez não dando muita atenção para o jardim. Então, se a gente conseguisse ter, além das melhores praias, ter o mais belo jardim, olha só que maravilha que seria a nossa aula da praia. Então, acho que é nesse sentido que a gente busca essa diretoria para dar essa resposta para as pessoas que visitam a cidade e também as pessoas que moram aqui no Guarujá, que acabam sempre tendo a oportunidade de ir à praia. Cuidar de um bem precioso que tem, que é um patrimônio da cidade, em termos de economia, de lazer e de tudo. E é o nosso bem tão precioso, acho que o mais interessante, porque ele não tem segregação. Ele é de rico, e é de pobre, exatamente, e é de todo mundo. É um bem dado por Deus, é um bem que a gente pode usar e temos que cuidar para que nossas futuras gerações possam usar da mesma forma que nós estamos usando hoje. O turista vem para o Guarujá, como você falou, pelo sol, pelo atrativo da praia, logicamente, mas que ele encontra uma certa desorganização, sempre encontra, porque não vê fiscal, não vê um posto de orientação, não vê isso. E muitas vezes tem um posto de orientação, às vezes não está nem na praia, né? Valdir, o que eu vejo hoje, sabe que eu vejo as pessoas reclamando, eu sou um caminhador assíduo da praia, é a sujeira. Os quiosques, ele acaba colocando os sacos de lixo próximo ali à rua, acredito que ele tem que acabar, a gente tem que plantar uns coletores, ele põe um coletor na hora da passagem do caminhão, cria-se um horário para passar o caminhão, que ele esteja lá para poder colocar o seu lixo, parar com esse negócio de colocar lixo na calçada é para as pessoas caminharem, andarem, e muitas vezes o lixo fedido, quer dizer, acaba criando até um odor desagradável. Enfim, eu acho que a cidade ela é muito bonita para estar sendo usada dessa forma. E acaba caindo num cotidiano que todo mundo passa, desvia, e ninguém está colocando mais aquilo como uma aberração. E para mim, aquilo é uma aberração. Na minha casa eu não faço isso. Então, nenhum quiosqueiro, nenhum ambulante, nenhum comerciante pode tratar a nossa cidade da forma que está sendo tratada. E na parte do serviço de limpeza, a gente tem muito que melhorar, por mais que na pesquisa que houve no passado, o serviço de limpeza da cidade tenha sido bem conceituado, teve uma boa aceitação, mas na parte de orla, realmente vem deixando a desejar. Vereador, eu vou lhe trazer de volta, o senhor tem vários assuntos aí, consegue transitar por vários assuntos, mas tem um assunto que é mais pertinente profissionalmente, que é a questão portuária.
como é que o senhor está vendo aí esse novo acesso que foi implantado? Fará efeito na sua visão a segunda fase da perimetral? Está tudo dentro dos conformes? Como é que o senhor tem visto esse novo processo? E agora também a mudança de ministro, do ministro dos Esportes mudou, né? Como é que o senhor tem acompanhado isso? O senhor, inclusive, faz parte do Sindigran e participa das entidades de classe nesse setor. Bom, nós tivemos aí uma mudança no Ministério, né? Tanto no Ministério do Transporte como no Ministério dos Portos, né? Nós temos aí à frente do Ministério dos Portos aí o Edinho, né? Edinho Araújo, que já foi prefeito já, uma pessoa que tem uma experiência, uma pessoa bem articulada. Eu tive o prazer de estar com ele, falei. Ele é uma pessoa muito fácil acesso, uma pessoa que tem no seu sangue um DNA de gestor. Acredito que a gente tenha ganho com essa indicação. E um amigo meu já, de longas datas já, que é o ex-senador Antônio Carlos Rodrigues, que ele foi prestigiado com o Ministério do Transporte, vem se colocando sempre parceiro da cidade do Guarujá, sempre colocando o seu nome à disposição. Eu, quando estive em Brasília, ele era senador, o gabinete dele estava sempre aberto à nossa disposição, e ele já colocou o Ministério do Transporte à disposição da cidade do Guarujá. Inclusive, ontem ele tomou posse realmente como ministro. Acredito que a cidade do Guarujá ganha muito com isso, é uma pessoa de peso. A cidade do Guarujá consegue, dentro da sua cidade, trazer pessoas muito importantes. Nós temos vários ministros que moram aqui, senadores, deputados estaduais e federais. Então, a gente tem que aproveitar um pouco mais essa bagagem política que nós temos na nossa cidade. Em relação ao Porto, Valdir, em relação a essa alça de acesso que foi inaugurada no dia 15, e foi entregue realmente, definitivamente, para o uso da comunidade portuária, era uma antiga reivindicação, porque nós só tínhamos um acesso ao porto pela Rua do Adubo, né, e acabava causando grande congestionamento. Porém, nós temos agora alguns assuntos que realmente acabou diminuindo o volume de veículos na Rua do Adubo, que foi a inauguração dos 2 terminais, tanto na Lemoa, que é a BTP, a Brasil Terminais Portuários, como também aqui na Ilha Barnabé, a Embraport. E isso ele acabou absorvendo uma grande demanda que vinha para a empresa Santos Brasil, para o Local Frio. Essas empresas perderam um pouco de volume de carga e nós estamos passando por um momento delicado no comércio exterior, na qual também vem diminuindo aí o volume de cargas entrando e saindo do país. E com essa alça, tentando tirar 30%, 40% do volume que até ontem transitava pela Rua do Adubo, fazendo com que o porto tenha 2 acessos, acaba tendo um ganho, tanto de velocidade, né? Quando você abre, você consegue ter maior volume acessando o porto, e também tendo uma comodidade para o caminhoneiro e para também as pessoas que usam ali, transitam pela rodovia Pessaguera, porque nós não estamos tendo mais nenhum congestionamento de grande monta naquela região, que vinha prejudicando o acesso à cidade. As pessoas que iriam vir para poder usar a praia, para poder usar seus apartamentos, estavam desistindo de usar a cidade, de vir à cidade, devido ao grande fluxo de caminhões que tinha na rodovia, parado, né, ou às vezes até travando realmente a entrada do Guarujá. Eu acredito que esse acesso vai melhorar bastante, porém, o que vai resolver 100% o nosso problema é quando a segunda fase da perimetral for entregue realmente, e aí vai segregar realmente o viário de carretas ao porto, ou seja, vai separá-los, não vai ter mais nenhuma interferência, nenhum cruzamento em nível, e aí vai fazer com que a cidade tenha uma vida independente do volume ou do movimento de caminhões entrando e saindo do porto. Em que pese muita gente não acreditar que saia do papel o túnel entre Santos e Guarujá, se ele sai do papel, quando sair do papel é preciso rever antes esse impacto que vai causar nas cidades, principalmente com relação às famílias que terão os seus imóveis desapropriados. A discussão em Santos é bastante prolongada. Os moradores do Macuco já se uniram, já criaram suas associações e já conseguiram, inclusive, reverter uma parte do trajeto, pelo menos da dessa. Como é que está essa situação, esse acompanhamento em Guarujá? Bom, aqui no Guarujá, Valdir, essa comissão que trata do assunto relacionado à ligação seca, ela é presidida por mim, tem dentro do seu quadro o vereador Nelsinho, o vereador Soares também fazem parte, são membros dessa comissão. Eu respeitando o Ministério Público, o Ministério Público falou que enquanto não tivesse vencida as barreiras de licenciamentos ambientais, era indevido discutir os impactos em relação à ligação seca, haja vista que se os licenciamentos não fossem contemplados, essa discussão já teria acabado, porque não iria ter obra. Então nós respeitamos o Ministério Público, não
propomos nenhuma discussão, só que agora a Dersa vem sinalizando, inclusive no ano passado já passou na Câmara dos Deputados em São Paulo a aprovação dos recursos financeiros para estar dando conta dessa obra, que é uma obra de 2 bilhões e 800 milhões. O governador do Estado, quando da sua posse, agora no seu segundo mandato, ele reiterou que uma das prioridades do governo do Estado é a conclusão dessa ligação seca. O secretário de Transporte veio na mesma atuada, inclusive agora, nesse próximo mês agora, já vai abrir os envelopes para dizer qual foi o consórcio que ganhou. A previsão de início da obra é para março. Então, nessa segunda-feira passada, eu, como presidente da comissão, juntamente com o vereador Nelsinho, com o vereador Soares, a gente nos reunimos junto com o departamento jurídico da Câmara. Estava lá presente também o vereador Bispo Mauro, que estava lá colaborando com a comissão. Deliberamos para tratar de alguns assuntos, que é a parte social. Quais são os impactos que vai trazer para a cidade do Guarujá em relação à parte social? Ou seja, quantas famílias vão afetar, como vai ser tratado, para onde que vai, como é que o Estado está prevendo isso, vai construir moradias, vai tentar comprar o que já tem no mercado já em oferta. A gente não sabe ainda responder para a população que vai acontecer. E também, não só esse impacto, mas um impacto também no nosso viário, né? Nós teremos um fluxo de veículos que vai ser aumentado ali naquela região da Guilherme Guine, ali, da Santos Dumont, enfim, como é que nós vamos estar tratando isso, como é que o Estado está vendo isso, qual foi o estudo que foi feito, e como a gente não teve essa resposta, foi feito um requerimento, a Dersa foi evasiva, disse que ainda não tinha um estudo pronto. Como é que não tem um estudo pronto, se já tem um traçado, tem um orçamento e não tem um estudo de impacto ambiental e nem do impacto viário? Então nós decidimos pela convocação da Dersa para ela vir na Câmara Municipal. Se não me falha a memória, vai ser no dia 5 de março, para estar conversando com os vereadores e explicando realmente como é que vai ser o túnel na nossa cidade. Não somente ao traçado, isso já não tem mais dúvida. A nossa dúvida é os impactos, tanto sociais como também no nosso viário. De que forma vai estar sendo tratado isso e quais garantias que a população vai ter. E aí sim nós vamos estar passando para a comunidade, talvez em audiência pública, possa ser até que a gente use ou a Sociedade Esportiva Itapema, ou então ali a Amazonense, para que possa ser mais fácil, que aquele pessoal daquela região possa vir e assistir e estar lá para tirar suas dúvidas. Eu acho que esse é o grande papel dos vereadores, estar acompanhando, tentar ajudar, estar ombreado com a população. E eu falo para o Guarujá, a gente vê uma felicidade muito grande. Eu acho que essa obra, esse impacto, ele vem a melhorar a vida de muitas pessoas. A gente tem que agora pegar desse limão e fazer uma limonada, fazer com que a cidade do Guarujá possa realmente estar usufruindo dessa obra, usufruir desses recursos para tentar diminuir o nosso déficit habitacional, que hoje na cidade do Guarujá é um dos maiores problemas que nós temos em relação às pessoas morando em submoradias. E o maior impacto vai ser nessa região. Houve até uma declaração infeliz de um técnico envolvido sobre as desapropriações em Guarujá, que seriam só áreas de invasões. Na verdade, foi um desrespeito com as milhares de pessoas que residem ali nos locais que serão afetados. Na época, essa pessoa foi inquirida, inclusive, pela própria Câmara Municipal. O presidente da Dersa, o senhor Laurence, até num ato de habilidade política que ele tem, ele já tirou de cena esse cidadão, nunca mais ele apareceu, nunca mais deu entrevista. Eu não sei nem se ele continua na empresa, mas eu sei que esse cara sumiu, porque ele foi muito infeliz na colocação dele. Parece que tratando as pessoas como fosse um bicho, né? Uma pessoa que não tivesse nenhum direito. Um cidadão de classe inferior. Classe inferior, pois ele tem a certeza que ele vai ter direito e vai ter uma Câmara brigando por ele. Com certeza. Vereador, nosso tempo, infelizmente, não é tão longo quanto gostaríamos e quanto precisaríamos para a imensidão de trabalhos a conversar aqui, mas não faltarão oportunidades. Deixo um espaço para dar um último recado para o telespectador. Bom, Valdir, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, batendo um papo com os telespectadores do seu programa, falar que as pessoas me encontram no Facebook, ou então na Câmara Municipal, através do telefone 4009-2155. Eu tenho o maior prazer em estar conversando, nós estamos abertos ao diálogo. Eu acredito que o Guarujá tem condição, eu tenho orgulho dessa cidade, eu nasci nessa cidade, meu pai nasceu no Guarujá. A gente tem que trabalhar, deixar as lamúrias de lado. As pessoas são do contra, mas nós temos uma população altamente proativa, positiva e que quer um Guarujá melhor. E nós estamos nesse caminho, buscando um Guarujá melhor. Obrigado, vereador. Obrigado a você pela audiência. Nós voltamos amanhã com um novo assunto cidade. Boa noite a todos.